Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Rafael e já faz um tempo que eu tenho desejado fazer esses vídeos, mas eu não sabia como começar. Então eu pensei, a melhor forma será contar um pouco sobre mim, o meu testemunho. Mas a minha história não começa comigo, a minha história começa com a minha mãe. A minha mãe Nazaré, aos 18 anos de idade, teve um mioma no útero. Esse mioma tentou passar pelos ovários, pelas trompas, e ele tentou por um e danificou ele. Então ele tentou pelo outro e então estourou. A minha mãe, aos 18 anos de idade, ficou estéril. Aos 28 anos de idade, ela se casou com Israel. E eles viviam uma vida mundana, uma vida comum. Ela tinha um costume rotineiro de ir pro bar. E toda vez que ela ia pro bar, do lado do bar tinha uma igreja. E a pessoa que ficava lá perto na portaria do bar, na portaria da igreja, ficava chamando e convidando o meu pai e a minha mãe para irem pro culto. Ele encheu tanto saco, chamou, que a minha mãe resolveu ir. Tá bom, eu vou. Ela foi então pro culto e ela ouviu pela primeira vez, aos 28 anos de idade, sobre o Evangelho. Ela já tinha ouvido falar sobre Jesus, o nome Jesus, mas não sabia do Evangelho. Foi tão espantoso para ela que ela se levantou no meio da pregação e levantou a mão e começou a reclamar. Olha, eu não tenho nada a ver com isso aí. Você está dizendo que esse Jesus morreu por minha culpa? Eu sou o culpado? Ele morreu por causa dos meus pecados? Eu nem conheço ele, nunca ouvi falar dele. Então o pastor foi explicar para ela sobre o Evangelho. E aí ele fez um desafio para ela. Ele falou, olha, se você fizer a oração de confissão e aceitar Jesus hoje, daqui a uma semana, se nada mudou na sua vida, se nada na sua vida aconteceu de diferente, você não precisa nunca mais voltar para essa igreja. Beleza? Ela, tá bom. Então ela fez a oração de confissão, aceitou Jesus. Ela disse que não sentiu nenhum arrepio, não sentiu nada diferente. Mas ela fez a oração. Ela tinha toda uma rotina pela manhã, de que ela fumava um tabaco e bebia uma pinguinha. Mas, no dia seguinte, ela ter feito essa oração, aceitando a Jesus, ela simplesmente acordou, se arrumou e foi pro trabalho. Lá no trabalho é que a ficha dela caiu. De repente ela pensou, poxa, eu tô de cara, eu não bebi nem fumei. Então ela achou isso tão estranho, era algo tão comum esse tipo de vida dela, que quando isso não aconteceu, ela ligou automaticamente com Deus. Ela, caramba, esse Jesus é real, isso é real. Eu não tô com vontade de beber, não tô com vontade de fumar, isso é real. Então ela começou a caçar na casa da patroa dela uma Bíblia. Ela, não, tem que ter uma Bíblia que eu quero conhecer esse Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Então ela achou uma Bíblia dos Gideões, aquela lá do Novo Testamento. E ela em uma semana leu todo o Novo Testamento. Então ela começou a ir para os cultos e todos os cultos ela estava presente. Então em um dos cultos aconteceu algo. Ela ouviu falar de um Jesus que dá filhos, a história de Samuel. Ela então parou e perguntou, cara, Jesus dá filhos? Jesus faz milagres? Não, então eu quero um filho. E ela começou a orar todos os dias, durante várias semanas, Jesus me dá um filho. Ele vai se chamar Rafael, eu quero um filho homem, eu vou consagrar ele ao Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Até que um dia ela entrou, depois do trabalho, ela chegou em casa e viu uma criança. Ela viu uma criança correndo na casa dela, ela gritou, ei moleque, o que você tá fazendo aqui? E de repente a criança sumiu. Quando ela viu aquilo, o coração dela se quebrantou e ela se ajoelhou e começou a chorar e orar, Senhor, me dá um filho, eu quero o Rafael, me dá um filho, me dá um filho. Ela passou das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite orando, chorando, pedindo um filho. De repente uma paz veio ao coração dela. Quando aquela paz inundou o coração dela, ela se levantou convicta. Deus vai me dar um filho, estou grávida. Então ela ficou com meu pai e obviamente eu nasci. Não só eu, mas o meu irmão Tiago. Nós somos frutos de um milagre. Uma estéril teve seu filho. Não só isso, aos 11 anos de idade eu fui diagnosticado com anemia falciforme. É quando o sangue fica com forma de foice. Essa anemia é tão grave, ela é uma anemia incurável e mortal. Eu me lembro claramente que aos 11 anos de idade eu estava na escola e de repente meu sistema imunológico sumia. De repente começava a tremer, vomitar até vomitar sangue, ficava com dor no corpo inteiro e tinha que ser levado urgentemente para o hospital.
A minha mãe, então, como uma mulher de fé que já sabia que Deus fazia milagres, me levou para todo homem de oração, para toda senhora de coque de oração, para que eles orassem por mim. Mas nada estava acontecendo, até que um certo homem chamado Átila Brandão, bispo da igreja Caminho das Árvores, estava na casa da frente visitando uma irmã da igreja. Então ela me levou até ele e pediu: bispo, você pode orar por ele? Explicou toda a situação. Ele, claro, colocou a mão na minha cabeça, só que eu, como uma criança de 11 anos de idade, já estava cansado daquilo. Gente, outra oração. Mas eles começaram a orar, a falar uma língua lá que eu não entendi, uma língua estranha, e começaram a orar por mim. E eu vendo a fé deles, eu falei comigo mesmo: eu vou crer pelo menos um pouco dessa vez. E fechei meus olhos. E quando eu fechei meus olhos, meu corpo todo ficou dormente. E eu comecei a cair, eu tava consciente. E eu não consigo mexer, eu fiquei falando comigo mesmo. E quando eu caí, quando eu me levantei, eu estava curado. Eu me lembro claramente porque todas as semanas eu ia por volta de 3 a 4 vezes pro médico, para fazer exames, para tomar medicamentos, para tomar soro. Então foi revelado que eu estava 100% curado. Isso é tão incrível que ano passado eu fiz alguns exames e a médica ela fez um comentário que ela mesma não entendeu, mas que era de Deus. Ela disse o seguinte: incrível, você não tem rastro de nem sequer ter tido anemia na sua infância. Sabe aquela anemia que qualquer criança tem? Sabe aquela anemia que todo mundo já teve algum dia, um tipo de anemia, uma anemia bem fraquinha? No seu sangue está revelando que você não teve nenhum tipo de anemia. Deus foi tão incrível que nem sequelas da anemia eu tenho. É esse Jesus que eu estou apresentando. Um Jesus que dá filhos para estéril e que cura aquilo que é incurável. Esse Jesus que eu quero apresentar. E eu quero te fazer um convite. Se você nunca o recebeu em seu coração, se você nunca o recebeu na sua vida, onde você estiver, na frente do computador, na frente do celular, eu peço que você feche os olhos por alguns segundos e repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único suficiente Salvador. Toma a minha vida. Eu reconheço que o Senhor veio em carne, morreu e ressuscitou por mim. Agora receba a cura e a salvação por meio de Jesus. Eu quero pedir mais um favor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se você fez essa oração de confissão, comenta aqui embaixo. Vocês também que tiveram algum testemunho de milagres, comenta aqui embaixo os milagres que vocês tiveram, para que outras pessoas sejam edificadas. Eu peço que vocês curtam e compartilhem esse vídeo. Vamos fazer esse canal crescer. E seja bem-vindo ao canal Doxa.